Olá pessoal, aqui é Leandro Santos, mais uma videoaula gravada ao vivo das operações Day Trade, com a comprovação das ordens das operações reais e análise e probabilidades de lojas Renner 3 no longo e médio prazo, usando nossa tecnologia e metodologias. Swing Trade, um exemplo de Gol 4, 4,65% de lucro, e o resultado das operações do mini índice, Eurodólar no Forex e a Vale hoje 0,51%, acumulando 3,22% no mês de lucro. Muito bom a Vale, dia 13/8/2013. Acesse www.traderprofissional.com.br. Aqui em nosso site, pessoal, para você se cadastrar para receber essa videoaula todos os dias, você se cadastra aqui em nosso curso por este link ou pelo Facebook, Twitter e YouTube. Antes de comprar o curso, você pode aprender grátis o resumo dos segredos e das técnicas e comprovar a eficácia de nosso método comprovado antes de você comprar. Pessoal, no momento aí a gente está 11 horas e 2 minutos, fiz a entrada operacional aqui, deu sinal de venda, tá? Não tem nenhuma indicação do congestion profit, pode ser que stop, pode ser que não. Eu entrei na operação, executei trade system, é a última operação. Se estopar, eu vou sair da operação e vou finalizar o dia de hoje. Bom pessoal, agora são 11 horas e 23 minutos. Bom, aí o que aconteceu? Fiz uma entrada operacional aqui, está comprovado inclusive, certo? Essa operação a gente teve uma variação de 330 pontos. Porém, nossa metodologia visa seguir tendência. E o que acontece? Não deu divergência, o preço indicou que continuaria, só que a nossa proteção de lucro, a gente tinha zerado o risco da operação aqui. E quando rompesse esse ponto, a gente detectou que poderia fazer uma projeção e atingir a proteção de prejuízo, ou seja, o risco zerado estaria mais ou menos aqui. E também foi detectada uma zona do congestion profit aqui, é tanto que está consolidando. Pode ser que caia? Pode, mas eu tive que sair. A gente ganhou só 95 pontos aí mais ou menos, tá? E depois a gente vai estar comprovando as ordens da operação. A gente recuperou o prejuízo da primeira operação, então a gente está no 0 a 0 e com um pouquinho de lucro até. Pessoal, agora são 11 horas e 42 minutos. Bom, aqui. Eu tinha previsto pela técnica do congestion profit a consolidação aqui nessa operação. Rompeu a zona do congestion profit para cima, tá? E pelo desenho da consolidação aqui indicou realmente que pode subir, pode explodir para cima. E olha só, tinha entrado vendido, o preço fez esse movimento de queda. Antes dele voltar tudo e atingir minha proteção de lucro, onde eu sairia no 0 a 0 e estaria no prejuízo porque a operação anterior foi negativa, eu saí antes com um pequeno lucro suficiente para recuperar o prejuízo anterior. E ainda fiquei com um pequeno lucro de 25 pontos, que é uma mixaria, mas melhor com um lucro pequeno do que com prejuízo. Então isso é para vocês verem que a nossa metodologia evita prejuízo, antecipa os movimentos do mercado contra a direção da nossa operação. Então a gente consegue otimizar muito os ganhos e minimizar absurdamente as perdas e zerar o risco de muitas operações. Certo? Então isso é muito interessante. Então voltou tudo. De acordo com essas ondas, a gente tem uma zona do congestion profit aplicável aqui dentro. Ou seja, pode acontecer consolidação, lateralização do preço aqui dentro. E eu não vou operar enquanto o preço estiver dentro destes extremos, determinado por essa tecnologia congestion profit. Bom pessoal, vou mostrar a comprovação das ordens aqui. Eu fiz uma videoaula no momento, só que infelizmente não deu, a gravação estava ruim, então vou ter que fazer agora 3 horas. Então vamos comprovar as ordens. Então tá aí pessoal, a primeira operação a gente ficou com 70 pontos negativos, tá? Então tá aí. Vocês podem olhar aqui a compra e venda, operações reais, testando com R$12.500, vamos operar com 100k mais cedo ou mais tarde, daqui uns 3 meses eu acredito. E a segunda operação vendida e recompra 50.275, vendas 50.370. Então a gente ganhou, na primeira a gente errou 70 pontos, a segunda a gente ganhou 95 pontos. A gente não conseguiu pegar a tendência do mercado, porque o mercado ele consolidou. Pela metodologia congestion profit a gente detectou essa zona de consolidação. E a gente saiu antes de voltar tudo, porque eu tinha entrado aqui, fez esse grande movimento de queda, e antes dele voltar tudo e consolidar, onde poderia estopar
pegaria no mínimo na proteção de prejuízo que estava aqui, então ficaria no 0 a 0. Eu ainda tive um lucro de 125 pontos. Então, porque pela regra eu teria que proteger o lucro aqui e pegaria na proteção de lucro, consolidaria como está acontecendo aqui. E agora que rompeu a consolidação, certo? Bom, pessoal, no euro-dólar a gente teve uma operação, tá? Foi essa aqui, foi uma operação vendida, preço abaixo da price trend line, entrada um ponto abaixo da mínima. E a gente saiu exatamente aqui, porque nosso objetivo era maximizar a tendência. A profit line, que é a linha de baixo amarela, indicou convergência, mas o preço consolidou e a gente saiu no rompimento da consolidação. Então a gente ganhou pouca coisa mesmo, foi cerca aí de 3 pips, né? A gente fez uma alavancagem para 40 mini lotes, calculada em 1 segundo pelo nosso software Speed Risk Manager. A outra operação que a gente fez foi aqui, pessoal. A gente iniciou essa operação quando o preço rompeu a price trend line, acima dela a tendência de alta. A gente entrou comprado em relação a esse doji, muito pequenininho ele, o risco muito pequeno. A gente entrou um ponto acima da máxima, a gente entrou um ponto abaixo da mínima dele, a gente colocou o stop loss e calculamos o risco, a quantidade de ações em questão de 1 segundo, tá? O software Speed Risk Manager, que a gente usa para calcular o manejo de risco veloz, indicou 75 mini lotes. E a gente saiu aonde, pessoal? A gente acabou saindo aqui porque a profit line deu divergência, tá? Não deu tempo para sair aqui e depois o preço consolidou aqui. Então, enfim, uma tendência fraca e a gente ganhou apenas 4 pips. Então, muito pouco dinheiro a gente ganhou cerca de 0,3% de lucro hoje nas duas operações acumuladas. Pouca coisa hoje no Forex. Bom, pessoal, na Vale a gente fez a seguinte operação. Iniciou o pregão, tendência de alta, preço acima da média 377. Então a tendência de alta. Aqui houve uma zona do Congestion Profit, a gente não entrou. E além disso, o preço longe das médias móveis, não dá para entrar pelo nosso Trade System. Certo? E depois o preço ele chegou aqui quase próximo da 377, mas também não deu um sinal, consolidou. A gente identificou a consolidação antes de acontecer. Sinal falso, a gente evitou esse sinal falso, então mais um sinal falso do Congestion Profit que foi evitado. E depois rompeu a zona de consolidação, como vocês podem ver aqui. Então a gente elimina a zona de consolidação, preço abaixo da média móvel 377, tendência de baixa. A gente vai operar vendido. Então, nessa estrela cadente, um centavo abaixo da mínima, a gente entrou, start de compra 1 centavo acima da máxima. Em questão de esse software aqui, Speed Risk Manager, em questão de 1 segundo, ele calculou para a gente uma alavancagem inteligente de 4.300 ações, ou seja, meu risco de 0,3% alavancado para 4.300 ações, R$134 mil, meu capital é 100 mil. Mas mesmo assim eu mantive o risco. Tudo em 1 segundo, considerando todas as taxas e emolumentos. Manejo de risco bem preciso. E o nosso alvo é ficar 1% na tendência. Porém, a gente foi seguindo a tendência aqui. E aqui a gente viu que formou-se uma zona do Congestion Profit aqui. E nesse topo aqui, a gente saiu. Ou melhor, isso aqui foi uma proteção de lucro nosso. Tá? Fez esse pivô de baixo, no topo confirmado, a gente protegeu o lucro. E a gente ficou aí com 0,51% líquido. Então, a gente vem ganhando aí várias operações nesse início de mês, um mês muito bom. Total de 3,22% líquido. A Vale do Rio Doce tá maravilhosa esse mês aí pra gente. Lembrando que em julho a gente teve 0,70%, junho 1,85%. A gente teve meses ruins aqui em maio, ó. 0,91. Isso é para vocês verem que a gente tem que ter paciência, a gente tem que confiar no nosso trade system e continuar executando as operações de acordo com as regras. Uma hora ele vai te dar uma fortuna. Bom, pessoal, a análise das lojas Renner. O que a gente tem aqui na loja Renner? A gente tem uma pressão de venda, tendência de baixa clara na loja Renner. E um detalhe claro para vocês verem como nossa metodologia é eficaz. Nós temos aí a Price Trend Line na metodologia Reversion Profits. Quando o preço está acima da Price Trend Line, a tendência é de alta. Então a gente vê o preço fazendo topos ascendentes, grandes movimentos de alta. Então a chance da gente ganhar comprado é muito grande. Então usar esse indicador é fundamental. E a gente tem aqui o preço abaixo da Price Trend Line, tendência de baixa, pressão de venda.
fez o gap de queda, o gap de baixa gigante aqui de 14%. E o que acontece, pessoal? Justamente abaixo da Price Trend Line. Então, estatisticamente, esse indicador é tão eficaz que, estatisticamente, os gaps de baixa, eles acontecem exatamente quando o preço está abaixo da Price Trend Line. E os gaps de alta acontecem exatamente quando o preço está acima da Price Trend Line, no gráfico diário. Com isso, você consegue se proteger, porque o cara que comprou aqui e não usou a Price Trend Line, ele colocou o stop aqui, e o mercado foi lá para baixo, pulou o stop no dia seguinte. E ele perdeu 13%, mesmo estando projetado para ele perder 3%, ele perdeu 14% de prejuízo. Por quê? Simplesmente não usam um indicador eficiente de tendência. Então, esses são detalhes que nossa metodologia cuida para proteger você de operações no gráfico diário. A Lojas Renner tendência de baixa. Bom, pessoal, não existe nenhuma indicação do Congestion Profit, ou seja, que o preço pode consolidar, ou seja, se o preço ele voltar para a Price Trend Line, pode simplesmente dar mais um sinal de venda, certo? E o preço começar a fazer grandes movimentos de queda, topos e fundos descendentes. Então, a gente tem que operar vendido utilizando nossa metodologia com a Lojas Renner para position. Agora, pessoal, a gente vai ver uma operação espetacular na Go de Swing Trade em 15 minutos, tá? Demorou 1, 2, 3 dias a operação. Então, o preço com a metodologia Reversion Profits, preço abaixo da Price Trend Line, a gente entrou vendido. 1 centavo abaixo da mínima a gente entrou, colocamos o start de compra aqui. Foi feito o gerenciamento de risco veloz, tá? Com 4.300 ações para um risco de 0,50%. Então, vou estar perdendo 0,50% para estar maximizando os retornos significativamente para um capital de 100 mil reais. Foi entrado com 34 mil reais mais ou menos. Tudo calculado em questão de segundos pelo software Speed Risk Manager. O preço foi fazendo topos e fundos descendentes. Não deu divergência em nenhum desses pontos, enquanto a tendência fluía. E só aqui a Profit Line, que é aquela linha amarela ali embaixo, deu divergência com o preço, onde o preço está abaixo, ultrapassado da wall line inferior, ou seja, essa linha branca que passa aqui, a wall line inferior, é um ponto de reversão de movimento, é onde o preço geralmente enfraquece e em conjunto com a Profit Line indica a reversão do movimento do preço. Então a gente saiu aqui com lucro de 4,65% líquido. Lembrando que o nosso risco era de 0,50% sobre 100% do capital. E ganhamos 4,65% líquido, tá? A gente ia perder R$500, nos arriscamos com alta probabilidade, ganhamos R$4.687. Isso é uma operação demonstrativa, eu não fiz ela, mas nosso método certamente acertaria ela se eu estivesse operando essa operação. Então a gente ganha muito arriscando muito pouco. E o principal, nós temos os indicadores que nos dão a altíssima probabilidade de acertar e de operar nas melhores condições técnicas. Crenças, atitudes e regras de George Soros e Warren Buffett para a nossa psicologia do trader hoje. Eles sabem previamente onde vão sair da operação. Então, antes de você entrar no mercado de capitais, você tem que desenvolver uma estratégia, testá-la, simulando ela, onde você tem previamente uma saída operacional. Entrei em um ponto, é uma regra. Vou sair quando acontecer isso. Você já tem que saber isso. Então eu faço isso nos meus trades ao vivo, no mini índice que eu mostro para vocês. Eu sei exatamente onde eu vou sair. Exatamente como os grandes mega investidores. Isso é uma regra clássica que a gente tem que seguir. Então você tem que ter todo um sistema definido de saída operacional, de entrada operacional, de gerenciamento de risco para você calcular o risco, se arriscar um certo valor. Você tem que ter tudo isso definido e saber executar isso com perícia e fazer decisivamente, executar com frieza, calculismo como eu faço.